Capítulo 8. Como descobrir a principal linguagem do amor de seu adolescente. Não sei como conseguirei identificar a principal linguagem do amor dela, comentou Kristen sobre sua filha Kyla de 14 anos. Dá a impressão de que muda a cada dia. Se ontem ela parecia gostar de algo, hoje não quer mais. É temperamental. Nunca sei o que esperar. Descobrir a principal linguagem do amor dos adolescentes não é tão fácil como descobrir a principal linguagem do amor das crianças mais novas. Os adolescentes são como Kyla, estão em uma fase de transição radical. Nesse momento, as coisas exteriores estão mudando enquanto o universo interior de pensamentos, sentimentos e desejo está em desequilíbrio. Isso significa que, a cada situação, as reações são diferentes. O desafio: adolescentes temperamentais. A maioria dos adolescentes fica nesse estado de desequilíbrio por vários anos. Há ocasiões em que essa instabilidade emocional é mais intensa. Por isso, com frequência, são imprevisíveis em seu modo de reagir a determinada situação. Como adultos, pensamos que se, no mês passado, um colega de trabalho recebeu bem o tapinha nas costas que lhe dei, terá uma reação parecida neste mês. Embora seja algo comum entre adultos, o mesmo não se aplica a adolescentes. A reação deles é fortemente influenciada pelas variações de humor, ou seja, pode mudar diversas vezes durante o dia. A expressão de amor que ele aceitou depois do café da manhã pode ser rejeitada após o jantar. Visto que o adolescente está em transição, as atitudes dele mudam rapidamente, em geral motivadas por emoções. Os desejos também variam de forma considerável. Ontem, a coisa mais importante do mundo era ganhar um par de tênis de basquete de certa marca. De tanto ele insistir, você desistiu do que havia planejado para aquela noite e foi ao shopping comprar os tênis. Alguns dias depois, ele sai para jogar basquete usando os tênis velhos. Você balança a cabeça e diz a si mesmo: não entendo esse garoto. A experiência de Kristen com Kyla reflete a frustração típica de relacionar-se com uma adolescente normal, que por vezes pode não parecer nem um pouco normal. Adolescentes independentes. Além das variações de humor, desejos e comportamento, o desenvolvimento da independência é outro motivo pelo qual é difícil para os pais identificar a principal linguagem de amor do filho. Falamos sobre isso várias vezes nos capítulos anteriores. O processo normal, durante a adolescência, é separar-se dos pais e definir a identidade pessoal. Kyla não quer mais ser conhecida apenas como filha de Kristen. Está tentando definir uma identidade distinta da mãe. Conquistar a independência é um passo importante para o desenvolvimento da própria identidade. Uma vez que a busca por identidade própria também está em andamento, Kyla tenta decidir se quer ser conhecida como a estrela de basquete, a estudante nota 10, a amiga preocupada, a garota de cabelo loiro e curto ou a dançarina. Uma vez que ainda não definiu quais ou quantas dessas identidades quer assumir, varia entre diversos aspectos que a identificam. Quando pensa em ser a estrela do basquete, talvez não se interesse em ter tempo de qualidade em companhia da mãe. Mas, quando se vê como a amiga preocupada, talvez reaja bem a tempo de qualidade. Portanto, a independência e a identidade própria que o adolescente está desenvolvendo tornam extremamente difícil a tarefa de identificar sua principal linguagem do amor. Adolescentes reclusos ou zangados. Algumas vezes, o adolescente parece fugir de todas as expressões de amor. Você usa palavras de afirmação e ele diz: não seja sentimental, ou está me deixando sem graça. Você tenta abraçá-lo e ele se ouriça como se fosse um cacto espinhoso. Você lhe dá um presente e recebe apenas um obrigado automático. Pergunta se pode levá-lo para jantar fora e ouve: estou saindo para jantar com os meus amigos. Quando se oferece para pregar os botões da jaqueta dele, recebe como resposta: não preciso de botões. Você tenta todas as 5 linguagens do amor e é rejeitado. Em algumas ocasiões, ele se afasta do amor dos pais por causa de uma raiva não resolvida entre os pais e ele. Trataremos desse assunto nos capítulos 9 e 10. Na maioria das vezes, porém, a rejeição de todas as demonstrações de amor dos pais pode ser explicada pelas variações de humor, pensamentos, desejos e pelo desenvolvimento de independência e identidade própria. Em resumo, o adolescente está simplesmente sendo adolescente. Felizmente, a maioria tem momentos de sanidade em que reage de forma positiva às exposições de amor dos pais. Não é uma causa perdida.
É possível identificar a principal linguagem de amor do seu adolescente. A principal linguagem do amor dele mudou? Suponho que muitos dos pais que estão lendo este livro também tenham lido as 5 linguagens do amor das crianças. Talvez, quando seu adolescente era criança, você identificou a principal linguagem do amor dele e a falou fluentemente por vários anos. Agora você se pergunta: a linguagem do amor de meu filho mudou? A boa notícia é que a linguagem do amor dele não mudou quando se tornou adolescente. Sei que alguns de vocês estão dizendo: estou fazendo a mesma coisa quando ele era criança, mas ele não reage. Entendo sua situação e falarei a esse respeito daqui a pouco. Primeiro, quero lhe garantir que a principal linguagem do amor não muda quando a criança entra na adolescência. Por que a principal linguagem do amor parece mudar? Há vários motivos pelos quais às vezes concluímos que a principal linguagem do amor do adolescente mudou. Primeiro, ele talvez rejeite a principal linguagem do amor que antes parecia encher seu tanque de amor. Essa resistência pode ser explicada pelos motivos que acabamos de mencionar: variações de humor, pensamentos e desejos, desenvolvimento de independência e identidade própria. Aliás, o adolescente pode se afastar temporariamente não só de sua principal linguagem do amor, mas também de todas as expressões de amor. Há mais um motivo pelo qual a principal linguagem do amor do adolescente parece ter mudado desde a infância. Quando uma pessoa recebe o suficiente da principal linguagem do amor, sua linguagem secundária se torna mais importante. Jared, 15 anos, entende expressões de amor por meio de toque físico. Quando ele tinha 10 anos, seus pais identificaram que essa era sua principal linguagem do amor. Descobriram que é uma linguagem fácil de falar e, portanto, fazem uso dela desde a infância. Ultimamente, porém, ele tem reclamado: sabe, dou um duro danado aqui em casa, mas parece que ninguém valoriza o que eu faço. Jared está pedindo palavras de afirmação. Não é a primeira vez que os pais ouvem essa queixa. Estão se perguntando se a linguagem do amor do filho mudou. Na realidade, para Jared, palavras de afirmação são sua linguagem do amor secundária. Se querem suprir a necessidade do filho de amor emocional, os pais precisam lhe dar mais palavras de afirmação, enquanto continuam a usar a principal linguagem do amor, toque físico. A terceira possibilidade é a de que os pais tenham identificado incorretamente a principal linguagem do amor do filho. Não é algo difícil de acontecer, pois os pais tendem a enxergar os filhos por sua própria perspectiva, em vez de se colocar no lugar dele. É fácil pensar que, se nossa linguagem é toque físico, a do filho também será. Somos propensos a chegar à conclusão que desejamos, que nem sempre corresponde à realidade do ponto de vista da criança. Enquanto os pais expressaram amor ao filho nas 5 linguagens, ele recebeu o suficiente de sua principal linguagem do amor, e o tanque de amor permaneceu cheio. Na adolescência, porém, visto que os pais se sentiram repelidos, talvez tenham deixado de falar uma ou mais linguagens e ainda estejam se concentrando na linguagem que acreditavam ser a principal. Nesse caso, a principal linguagem dele não mudou. O problema foi o diagnóstico incorreto. Hora de aprender um novo dialeto. E quanto aos pais que dizem: estou fazendo a mesma coisa que fazia quando ele era criança, mas ele agora não reage? Essa foi a experiência de Patty. De longa data, sei que as palavras de afirmação são a principal linguagem do amor de Ted. Sempre o elogiamos verbalmente, mas agora que está com 14 anos ele diz: mãe, não diga isso. Mãe, pare de falar assim. Mãe, não quero ouvir. Estou confusa. Pedi a Patty que desse exemplo de palavras de afirmação que usa com Ted. Ela respondeu: digo coisas como: você é o máximo, tenho orgulho de você, é tão inteligente, é um garoto lindo. As mesmas coisas que sempre disse. Aí está o problema. Patty está usando as palavras de sempre. Dificilmente os adolescentes querem continuar a ouvir o dialeto que ouviam quando eram crianças. Visto que essas eram as palavras que escutavam quando crianças, eles se associam à infância. Estão tentando ser independentes e não querem ser tratados como crianças. Pais que desejam que seus filhos se sintam amados precisam aprender novos dialetos. Sugeri a Patty que eliminasse os dialetos que havia usado ao longo dos anos e começasse a empregar novas expressões verbais de amor com palavras mais adultas, como: admiro sua postura em relação ao garoto que está sofrendo bullying na escola. Gostei do trabalho que você fez no jardim.
Confio em você porque sei que respeito os direitos dos outros. Essas declarações expressam grande consideração pelo adolescente, mas não parecem infantis. Também sugeri que começasse a chamá-la de Ted, em vez de Ted. Ela ficou surpresa. Sabe, Ted me disse a mesma coisa. É difícil chamá-lo de Ted, para quem o chamou a vida inteira de Ted. Patty tinha uma tarefa árdua pela frente, mas eu estava certo de que ela faria as mudanças necessárias. Roger também demonstrou a necessidade de aprender novos dialetos quando me contou as respostas que ouvia do filho que agora era adolescente. Comentou: Faz tempo que sei que atos de serviço são a linguagem do amor de Brad. Quando era mais jovem, ele trazia os brinquedos para eu consertá-los. Talvez imaginasse que eu fosse capaz de consertar qualquer coisa. Quando consertávamos o brinquedo ou terminávamos a lição de casa com ele, dava para ver que Brad se sentia amado. Tinha um brilho nos olhos. Mas, desde que entrou na adolescência, notei que não me pede mais ajuda. Outro dia, ele estava tentando arrumar a bicicleta. Ofereci-me para ajudar e ele disse: Obrigado, pai, mas sei fazer sozinho. Agora, dificilmente pede ajuda para fazer a lição de casa. Não me sinto mais tão próximo dele. Queria saber se ele se sente próximo de mim. Se os atos de serviço são a linguagem do amor de Brad, pode não estar sentindo o amor do pai tanto quanto antes. É óbvio, porém, que não quer receber de Roger a mesma ajuda que quando era criança. Aprendeu a fazer as coisas sozinho, o que alimentou sua independência e o ajudou a amadurecer a sua identidade própria. Roger precisa aprender novos dialetos de atos de serviço. Sugeri que pensasse em coisas que Brad ainda não sabe fazer e se oferecesse para ensiná-las. Claro que o filho quer fazer as coisas sozinho, pois reforça sua sensação de maturidade. Se Roger se oferecer para ajudar Brad a trocar as velas ou o óleo do carro, construir uma estante para os livros, ou fazer qualquer outra coisa pela qual Brad se interesse, é provável que ele se mostre receptivo para esses atos de serviço. A proximidade emocional com Brad aumentará e ele se sentirá seguro no amor do pai. Pode ser difícil aprender novos dialetos. Todos nós formamos hábitos. É natural continuarmos a expressar amor pelo adolescente das mesmas formas que fazíamos quando ele era criança. Sentimos-nos à vontade com essa rotina. Pode exigir tempo e esforço. Mas, se quisermos que nossos adolescentes se sintam amados, precisamos estar dispostos a dedicar energia para aprender os novos dialetos de sua principal linguagem do amor. Como descobrir a principal linguagem do amor do adolescente? Se este livro é seu primeiro contato com o conceito de linguagem do amor, se não tentou descobrir qual é a principal linguagem do amor de seu filho quando ele era criança, e você não faz ideia de como descobrir a principal linguagem do amor dele agora que é adolescente, permita-me sugerir 3 passos. Primeiro, faça perguntas. Segundo, faça observações. Terceiro, faça tentativas. Você poderá empregar os seguintes métodos para cada passo. 1. Faça perguntas. Se quer saber o que se passa na mente do seu filho, precisa fazer perguntas. Esqueça, disse-me um pai. Não importa que pergunta eu faça. Sempre recebo uma destas 3 respostas. Não sei, tá bom ou tanto faz. Essas respostas explicam qualquer coisa, tudo e nada. Entenda a frustração desse pai. É verdade que às vezes adolescentes usam grunhidos em vez de falar, mas a única maneira de saber ao certo o que o adolescente está pensando e sentindo é ele revelar seus pensamentos e sentimentos. Portanto, não desista. Existe uma probabilidade maior de eles contarem o que se passa se você fizer perguntas. Poucos adolescentes começam a conversa dizendo: Vou lhe contar o que estou pensando. Quero lhe falar dos meus sentimentos. É mais provável que diga: Vou lhe dizer o que quero. Adolescentes compartilham desejos com mais facilidade do que pensamentos e emoções. Muitas vezes, pensamentos e emoções só tomam forma quando os pais fazem a pergunta certa. Na tentativa de descobrir a principal linguagem do amor dos adolescentes, as perguntas podem ser seu maior aliado. Andrea disse a Kerstin, sua filha de 15 anos. Li alguns livros sobre educação de filhos e sei que não sou perfeito. Minhas intenções são boas, mas algumas vezes fiz e disse coisas que a magoaram. Além do mais, não sei se você percebe que estou aqui quando precisar. Quero lhe fazer uma pergunta séria. Em sua opinião, o que poderia melhorar o nosso relacionamento? Andrea sempre se lembrará da resposta de Kerstin.
Mãe, se você realmente quer saber, vou lhe dizer, mas não fique brava comigo. Quando tento conversar com você, sinto que não está prestando atenção de verdade. Está sempre fazendo tricô, lendo, verificando as contas, assistindo TV, lavando roupa ou fazendo alguma outra coisa. Está sempre ocupado. É como se eu estivesse incomodando quando tento falar com você. De vez em quando, seria legal se pudéssemos sentar para você conversar comigo, sem fazer outra coisa ao mesmo tempo. Andrea perguntou e respondeu uma resposta que revelou a principal linguagem do amor de Kerst. Ele estava pedindo tempo de qualidade, atenção exclusiva da mãe. Mark, marido de Andrea, fez uma pergunta diferente para Will, o filho de 16 anos, e encontrou a mesma abertura dada por Kerst. Certa noite, quando levava o filho a um evento esportivo, Mark disse: Ultimamente tenho pensado em mudanças que preciso fazer em minha vida. Mais especificamente, tenho pensado em como posso ser um marido melhor para sua mãe e um pai melhor para você e Kerst. Gostaria de saber a sua opinião. Quero lhe fazer uma pergunta. Se você pudesse mudar alguma coisa em mim, o que seria? Will pensou durante algum tempo, que pareceu ser uma eternidade para Mark, e por fim disse: Em vários sentidos, você é um bom pai. Sou grato tanto pelo que você trabalha e pelas coisas que você me dá. Mas, algumas vezes sinto que não o agrado. Não importa quanto me esforce, só recebo críticas suas. Sei que você quer que eu me dedique ao máximo, mas, quando me critica, dá vontade de desistir. Felizmente, Mark foi sincero em fazer aquela pergunta e se dispôs a escutar. Respondeu: Sua impressão é de que eu o critico um bocado e não valorizo seu trabalho dedicado? Ao que Will respondeu: Não quero dizer que você não possa me criticar, pai, mas de vez em quando é bom saber que fiz algo que o agradou. Mark sentiu como se tivesse sido nocauteado pelas palavras de Will. Por isso, disse apenas: Obrigado por sua sinceridade. Vou pensar no que falou e tentar melhorar. Então esticou o braço e deu um tapinha nas costas do filho, enquanto parava o carro na frente do ginásio esportivo. Naquela noite, a palavra crítica não saiu do pensamento de Mark. Não tinha consciência de que criticava Will tanto assim. A seu ver, muitas das coisas que diziam nem sequer eram críticas. Sim, eu corrijo Will, disse a si mesmo. Mostrei para ele os lugares que continuavam sujos depois que ele lavou o carro, e eu lembrei de levar para fora o lixo reciclável. Isso foi criticar? Era esse o diálogo que se desenrolava na mente de Mark, enquanto ele e o filho assistiam ao jogo. Sim, críticas. É só o que Will escuta. Críticas. Ele tem a impressão de que nunca me agrada, de que nada do que faz é bom o suficiente. Mark havia quase se esquecido de que tinha feito aquela pergunta para descobrir alguma indicação da linguagem do amor de Will. De repente percebeu que o filho havia lhe revelado a linguagem do amor dele, palavras de afirmação. Queria ser valorizado. Mark disse a si mesmo: Eu lhe dei palavras negativas e críticas em vez de usar palavras positivas de incentivo. Não é à toa que algumas vezes senti que Will não queria ficar perto de mim. Prometeu a si mesmo que pediria ajuda a Andrea para identificar as ocasiões em que criticasse Will, e também para aprender a elogiar o filho. Sentiu uma lágrima se formar em seu olho, e a enxugou. Enquanto a multidão ao redor gritava, voltou-se para Will e disse: Amo você, filho. Gosto da sua companhia. Will bateu no ombro dele, sorriu e disse: Valeu, pai. Com uma pergunta, Mark descobriu a principal linguagem do amor de seu adolescente. Existem inúmeras perguntas que os pais podem fazer para incentivar o adolescente a fornecer informações que os ajudarão a descobrir sua linguagem do amor. Por exemplo, a seu ver, quem é seu melhor amigo? Quando o jovem diz, é o Paul, então você pergunta, o que ele faz que o leva a concluir que ele é seu melhor amigo? O garoto responde, ele escuta quando falo e tenta entender. Seu adolescente acabou de revelar que tempo de qualidade é a principal linguagem do amor dele. Você também pode perguntar à sua filha. Se você quisesse mostrar para sua avó o quanto a ama, o que faria? Perguntas desse tipo podem revelar a principal linguagem do amor da adolescente e também criar condições para mais comunicação com ela. Não estou sugerindo que explique as 5 linguagens do amor a seu adolescente e em seguida pergunte. Então, qual é a sua principal linguagem do amor? Primeiro, pode parecer uma espécie de jogo. Lembre-se que o adolescente quer autenticidade e sinceridade. Segundo, caso ele entenda verdadeiramente o conceito de linguagem do amor,
poderá usá-lo para manipular seu comportamento. Que pai não ouviu o filho dizer: "Se você me amasse"? Em poucas ocasiões, esse pedido revela a principal linguagem do amor dele. É bem mais provável que seja apenas uma tentativa de satisfazer um desejo momentâneo. Uma vez que esse desejo é atendido pelos pais, o adolescente raramente se sente amado. Quase qualquer outra pergunta é melhor do que: qual é a sua principal linguagem do amor? 2. Faça observações. Observe deliberadamente o comportamento do adolescente. Procure identificar maneiras pelas quais ele expressa amor ou apreço por outras pessoas. Anote suas observações. Se descobrir que, no mês passado, ele presenteou alguém 5 vezes, existe grande possibilidade de que os presentes sejam a principal linguagem do amor dele. A maioria das pessoas tem a tendência de falar a própria linguagem do amor. Fazem por outros o que gostariam que fizessem por elas. No entanto, nem sempre é o caso. Algumas vezes, por exemplo, o adolescente dá presente uma expressão de amor porque o pai a enfatiza. Lembra-se das palavras do pai: "Filho, se quer fazer uma mulher feliz, dê flores." Dar presentes não é porque essa é sua própria linguagem, mas porque aprendeu a usá-la com o pai. Fique atento também para as queixas do adolescente. Elas apontam para a sua principal linguagem do amor. Vimos isso na resposta de Will. Mas algumas vezes sinto que não o agrado. Não importa quanto me esforce, só recebo críticas suas. Sei que você quer que eu me dedique ao máximo, mas quando me critica, dá vontade de desistir. As queixas de Will revelam que palavras de afirmação são sua principal linguagem do amor. Ele reclamou não só das críticas do pai, mas também de raramente receber elogios. Em geral, quando o adolescente se queixa de algo, os pais se colocam na defensiva. Ele diz: "Você não tem direito de entrar no meu quarto e mexer nas minhas coisas. Agora não consigo encontrar nada. Você não respeita o que é meu. Isso não está certo." Muitos pais respondem: "Se você limpasse o quarto, eu não precisaria mexer em nada. Mas, como você não faz sua parte, eu tenho que arrumar suas coisas." A conversa se transforma em uma discussão ou acaba em silêncio e distanciamento. Se, contudo, os pais observarem as queixas do adolescente, é possível que encontrem um padrão. Não é a primeira vez que ele reclama de alguém mexer nas coisas dele. Talvez presentes seja a principal linguagem do amor dele. Lembre-se de que quase tudo no quarto dele foi presente. Para esse adolescente, cada coisa que ele ganhou tem um lugar especial. E quando alguém mexe nessas coisas, é como se mexesse em uma expressão de amor, o que também pode ser percebido como uma agressão à sua identidade e independência. É importante procurar padrões recorrentes nas queixas. Quando várias queixas se encaixam da mesma categoria, é provável que revelem a principal linguagem do amor de seu filho. Observe as seguintes reclamações: "Você não me ajuda mais com a lição de casa, por isso tiro notas baixas. Se tivesse me levado ao jogo, eu poderia estar com meus amigos, em vez de ficar em casa sem fazer nada. Não limpei atrás da escrivaninha porque você não estava aqui para me ajudar a arrastá-la. Se você me mostrar como consertar minha bicicleta, posso usá-la para ir à escola." É provável que atos de serviço seja a principal linguagem do amor desse adolescente. Cada uma das queixas pede aos pais que faça algo por ele. Fique atento também para os pedidos. Aquilo que uma pessoa pede com mais frequência indica sua principal linguagem do amor. René pergunta à sua mãe: "Pode caminhar comigo hoje à tarde? Quero lhe mostrar as flores que vi perto do lago." René está pedindo tempo de qualidade. Se ela pede com frequência para fazer atividades que permitam ficar junto da mãe, a principal linguagem do amor dela é tempo de qualidade. De modo semelhante, quando Peter, de 13 anos, pergunta: "Pai, quando vamos acampar juntos novamente? Quando vamos pescar de novo?" Ou "Podemos jogar bola agora?" está revelando que sua principal linguagem do amor é tempo de qualidade. Se os pais observarem como o adolescente expressa amor e apreço por outros, do que ele se queixa e quais são os pedidos que faz com mais frequência, é bem provável que descubram sua principal linguagem de amor. 3. Faça tentativas. A terceira forma de descobrir a principal linguagem do amor do adolescente é experimentar usar uma das 5 linguagens do amor a cada semana. Passe uma semana oferecendo mais toque físico do que o normal. Procure ter contato físico várias vezes por dia. Na semana seguinte, evite tocá-lo, mas use palavras de afirmação. Passe algum tempo a cada dia pensando em novas expressões de afirmação para usar quando o adolescente estiver em casa. Na outra semana,
Use o maior número possível de atos de serviço, especialmente aquilo que você sabe que o adolescente gostaria que fizesse. Prepare uma refeição especial. Passe aquela camisa difícil de alisar. Dê uma ajuda extra em matemática. Dê banho no cachorro dele, como uma atitude positiva. Faça tudo o que puder para o seu filho. Na próxima semana, faça um esforço para oferecer tempo de qualidade. Caminhem e jogue bola. Se ele pedir para realizar com você uma atividade que exige tempo, aceite. Passem o maior tempo possível juntos. Converse sobre assuntos profundos, tanto quanto ele lhe permitir. Dê atenção exclusiva. Na última semana, concentre-se nos presentes. Compre alguns dos itens mais importantes de uma lista que você organizou previamente com os pedidos dele. Embrulhe-os em papel colorido e entregue-os ao adolescente na presença de outros membros da família. Transforme o ato de presentear em uma cerimônia. Faça uma festa todas as noites. Durante a semana em que falar a principal linguagem do amor do adolescente, perceberá uma mudança na atitude dele. Estará enchendo o tanque de amor dele e ele reagirá de maneira mais carinhosa que o habitual. Provavelmente se perguntará o que está acontecendo com você e por que você anda tão esquisito. Não é preciso se explicar. Apenas diga que está tentando ser uma mãe ou um pai melhor. Outra experiência é deixar que o adolescente escolha entre duas opções e manter um registro do que ele escolher. Por exemplo, um pai diz ao filho de 13 anos: "Tenho um tempo livre hoje à tarde. Você prefere jogar bola comigo ou ir à loja comprar a bateria para sua máquina de fotografia nova?" A escolha é entre tempo de qualidade e um presente. O pai faz aquilo que o filho escolher e registra se ele optou por presentes ou tempo de qualidade. 3 ou 4 dias depois, dá ao adolescente outra escolha. Como estamos só nós dois em casa hoje, você prefere comer fora, tempo de qualidade, ou quer que eu prepare sua pizza favorita, atos de serviço? Na semana seguinte diz: se você estivesse desanimado e eu quisesse ajudá-lo, o que preferiria? Que eu escrevesse um bilhete lembrando você de todas as coisas positivas que fez ou lhe desse um abraço bem apertado? A escolha é entre palavras de afirmação e toque físico. Ao anotar as escolhas do adolescente, verá que provavelmente elas formam um padrão que revelará a principal linguagem do amor dele. Sei que algumas dessas sugestões parecem trabalhosas, e é bem possível que saiam de sua rotina, mas valem a pena. Adapte as experiências à sua realidade e faça tentativas. Depois que descobrir a principal linguagem do amor de seu filho, é importante procurar aprender o maior número possível de dialetos, maneiras diferentes de falar essa linguagem. A ideia é usar essa linguagem com frequência, lembrando-se de que, por vezes, pode acontecer de o adolescente não querer nem mesmo sua principal linguagem do amor. Respeite a vontade dele. Nunca imponha expressões de amor indesejáveis. Por exemplo, se você sabe que a principal linguagem do amor do adolescente é toque físico, mas quando colocou o braço em volta dele percebeu que se afastou, não é a hora de tentar lhe dar um abraço apertado. É o momento de se manter afastado e respeitar o fato de que ele não deseja ser tocado. Procure não levar as coisas para o lado pessoal. Tente um tipo diferente de toque no dia seguinte. Quando o adolescente expressar desejo de contato físico, dê o que ele precisa. Se você falar a principal linguagem dele, sempre que possível, manterá cheio o tanque de amor. Mas, se parar de usar toque físico porque não gostou de se sentir rejeitado, com o tempo o tanque de amor do adolescente se esvaziará e ele ficará ressentido. Para amar o adolescente de modo eficaz, os pais precisam falar a principal linguagem do amor dele com frequência e também quaisquer dialetos que comuniquem essa linguagem. Falar as 5 linguagens. Os benefícios para o adolescente. Permita-me enfatizar algo que disse antes. Não estou sugerindo que fale apenas a principal linguagem do amor de seu adolescente. Ele precisa receber amor em todas as 5 linguagens e também precisa aprender a falar todas elas. Os jovens aprendem melhor quando os pais dão exemplo. Minha sugestão é que você dê doses maciças da principal linguagem de amor dele e também fale as outras 4 linguagens sempre que possível. Se ele tem uma linguagem secundária clara, os pais também devem usá-la em doses generosas. Quando os pais usam as 5 linguagens do amor com o filho, ele aprende a usá-las com outros. Trata-se de algo fundamental para os relacionamentos futuros do adolescente. Na vida adulta, terá vizinhos, colegas de trabalho, amigos, namorados e, mais adiante, provavelmente cônjuge e filhos aos quais precisará expressar apreço e amor. Se tiver fluência nas 5 linguagens do amor, seus relacionamentos serão muito melhores. Se em contrapartida limitar-se a apenas uma ou duas, seus relacionamentos serão limitados.
Não conseguirá formar vínculos emocionais com algumas pessoas. Talvez sejam pessoas importantes, com as quais gostaria de ter um relacionamento duradouro e significativo. O jovem que aprende a falar as linguagens do amor de modo fluente estará em situação de vantagem em todos os relacionamentos futuros. Para o pai ou a mãe que não aprendeu a usar as 5 linguagens do amor, pode ser um desafio e tanto. Sugiro que leia novamente os capítulos que tratam de cada linguagem do amor, especialmente aquelas que você tem dificuldade de falar. Observe as dicas de como usar essa linguagem específica e pratique-as não só com o adolescente, mas também com os outros membros da família. Desse modo, aprenderá a falar cada uma delas. Poucas coisas são mais gratificantes que expressar amor pelos outros em uma linguagem que supra as necessidades deles de amor emocional. Benefícios para o casamento. Enquanto se esforçavam para amar o filho adolescente de modo mais eficaz, alguns casais viram seu próprio relacionamento ganhar novo fôlego. Nunca é tarde demais para aprender ou reaprender a principal linguagem do amor de seu cônjuge. Para casais que aprenderam a usar a principal linguagem do amor um do outro, o clima emocional do casamento muda radicalmente em pouco tempo. O marido comentou: "Estamos casados há 33 anos, mas os últimos 25 anos foram terríveis. Um amigo me deu seu livro, As 5 Linguagens do Amor. Quando o li, as luzes se acenderam e me dei conta de que, durante todos esses anos, não havia falado a linguagem do amor de minha esposa, nem ela a minha. Ela também leu o livro. Conversamos sobre o assunto e concordamos em começar a usar a principal linguagem do amor um do outro. Se alguém tivesse me dito que nosso casamento seria transformado em 2 meses, eu não teria acreditado. Voltamos a sentir carinho um pelo outro. Nossa relação mudou completamente. Agora queremos compartilhar essa ideia com nossos filhos casados." Uma vez que o amor é nossa principal necessidade emocional, quando ela é suprida por outra pessoa, passamos a sentir carinho por ela. O clima emocional do casamento e da família pode melhorar muito quando seus membros aprendem a falar a principal linguagem do amor uns dos outros.